livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A quem livrei Do abismo, do abismo, do lugar mais longínquo da terra. mais longínquo da terra, eu disse: Tu és meu servo, Tu és meu servo, eu te escolhi. eu te escolhi. Não temas, Não temas, porque eu não te porque rejeitei. não te rejeitei. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas, Nem te espantes. nem te espantes. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu amigo. Eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo. Te fortaleço e te ajudo. Isso é Deus falando com você e te sustento. E te sustento com o meu poder. Eis que serão envergonhados e confundidos todos os que te perseguirem. Serão todos reduzidos a nada. serão todos reduzidos a nada. Aqueles que demandam contra ti, Aqueles que demandam contra ti. e o nosso Deus fala para você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Não temas, Não temas, nem te espantes. nem te espantes. Eu sou teu Eu Deus. sou teu Deus. Eu sou teu amigo. Eu sou o teu amigo. Te fortaleço e te ajudo. Fortaleço e te ajudo. E te sustento com o meu poder. Te sustento com o meu poder. Eu sou contigo. Amém. A origem do pecado. Hoje nós vamos falar a respeito do pecado. Você está com a Bíblia na mão? A pregação de hoje vai ser importante você ter um bloquinho para tomar nota de algumas coisas que nós vamos falar, que são muito importantes. E nós vamos dar uma passeada pela Bíblia hoje. Amém? A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você já aprendeu que amar é servir. Amar a Deus é servir a Deus. Não é sentir afeto por Deus. O amor de Deus, o amor da Bíblia, não é apenas um sentimento. O amor bíblico é um amor que você escolhe. É um amor que você pratica. Ele vai muito além de um mero sentimento. O amor de Deus, ele é contra
todas as coisas desse mundo. O amor de Deus leva a pessoa a se contrariar, a negar a si própria, lutar contra os seus sentimentos, lutar contra a sua carne. Isso é uma escolha, não é algo natural. Amar a Deus não é algo natural, é algo que você escolhe, é algo que você pratica. Amém? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Se você voltar no passado, lá no livro de Gênesis, Eva, ela foi tentada por Deus ou pelo diabo? E ela caiu na tentação, lá no paraíso. Se você adiantar um pouquinho a história, o Senhor Jesus não estava no paraíso, estava no deserto. E ele também foi tentado por Deus ou pelo diabo? Pelo diabo. E lá no deserto ele venceu a tentação. Deus, Ele não envia o mal para te testar. Deus, Ele não envia tentações para te testar, como se Ele estivesse brincando com a sua fé. Ah, deixa eu ver se Ele me ama de verdade. Eu vou mandar isso aqui para atrapalhar a vida dele, só para ver se Ele me ama. Deus não faz isso. Outro dia eu falei aqui numa terça-feira, Deus não envia o mal, mas Ele traz a solução. Ele não envia o problema, mas se você o busca com perseverança, Ele é a solução de todos os problemas. Amém? Então nunca diga assim: ah, o Senhor me mandou esse mal. Não, não fala mais besteira, não repita mais isso. E diz assim: Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Vamos falar dessa parte aqui, a cobiça. Todas as pessoas possuem um instinto. Todos os animais que existem têm o seu instinto. O felino tem o seu instinto. Os lobos têm o seu instinto. Cada animal, eles têm, os primatas têm o seu instinto natural. E o homem, a mulher, o ser humano também tem o seu instinto natural. Esse instinto natural nós chamamos de natureza humana. Nós temos a nossa própria natureza. Essa natureza que nós temos, humana, carnal, animal, ela foi herdada de Adão e Eva. Nós temos o DNA de Adão e Eva. Nós temos a natureza de Adão e Eva. E a natureza humana, desde o momento em que o homem pecou, ela se tornou má e pecaminosa. A nossa natureza não é boa. Eu lembro, em 2001, eu morava na Argentina, fui para lá em 1996. No ano de 2001, houve uma crise muito grande no país. Desde 1996 até o ano 2000, nós vivíamos na Argentina como se vivêssemos na Europa. O país era rico, tinha tudo, as pessoas eram prósperas, as pessoas guardavam milhares de dólares. O povo argentino era muito próspero.
Em 2001, veio uma crise terrível. E o dinheiro do país desapareceu. O governo reteve a poupança, reteve as contas bancárias. Todo o dinheiro do povo desapareceu. Naquele ano teve tanto suicídio, tantas pessoas pulando de prédio, se matando. E nessa mesma época começaram os saques em mercados, em lojas. Foi um descontrole tão grande que a polícia não conseguia controlar, a Guarda Nacional, a Gendarmeria não conseguia controlar, ninguém conseguia controlar. Nós vivemos com toque de recolher, como se fosse uma zona de guerra. As pessoas perderam o controle. Elas quebravam a porta dos comércios, quebravam a porta das lojas e saíam levando televisão, saíam levando equipamento de rádio, entravam no supermercado, roubavam tudo do supermercado. Essa é a natureza humana. Você não vê, nós não vemos com muita frequência saques e as pessoas quebrando tudo e roubando tudo, porque existe um controle, existe uma lei, existe uma polícia. Se a polícia não der conta, eles mandam o exército, mas tem um controle. Mas se nós tirarmos esse controle, não existe limite para a natureza má do ser humano. O ser humano mata, o ser humano estupra. A natureza humana não é boa. É só você olhar uma criança. Você deixa uma criança no colégio, na creche, pequenininha, tem 3 anos, 2 anos. Aí a criança chega toda mordidinha em casa. Aí você vai na creche para discutir e perguntar: vem cá, vocês não olham minha criança? A criança veio toda mordida. Quem mordeu meu filho? Aí vão dizer: não, foi o outro garotinho, ele brigou por causa de um brinquedo, o outro garotinho mordeu ele, puxou o cabelo. A criança chega em casa arranhada, aí você vai na creche brigar e falar assim: o que foi? Quem bateu no meu filho? Aí vão dizer: foi outra criancinha da mesma idade que empurrou ele bateu na quina da mesa, se machucou. Aí eu te pergunto: quem ensina uma criança a bater na outra? O ciúme, quem ensina uma criança a ter ciúme de outra criança? A inveja, quem ensina uma criança a ter inveja de outra criança? Ninguém ensina. Já está na natureza humana. E aí nós disciplinamos a criança, ensinando: olha, não pode bater, não pode xingar, não pode ter ciúme, tem que aprender a compartilhar o que você tem que aprender a dividir, senão a criança é possessiva. Você não ensina isso. Mas a criança, ela já tem esta natureza. Isso é da nossa carne, é do nosso instinto animal. E é justamente essa natureza que nos pede para fazer coisas que são destrutivas para nós mesmos. Essa não era a natureza humana quando Deus criou Adão e Eva originalmente, antes do pecado, antes da desobediência. A natureza deles era boa, era inocente, eles eram bons. Quando o diabo entrou por meio da desobediência, Adão e Eva foram expulsos daquele paraíso maravilhoso, tiveram seus filhos, e quando os filhos cresceram, um assassinou o outro. Olha o que é a natureza. Por causa de ciúmes, Caim assassinou o próprio irmão Abel, os 2 filhos de Adão e Eva. Então você vê que houve uma mudança na natureza humana depois da desobediência, e isso foi sendo passado ao longo das gerações. As pessoas se tornaram bárbaras, agressivas. Até mesmo o povo de Israel, o povo hebreu,
quando saiu do Egito, eles eram bárbaros. Eles faziam coisas terríveis. Por isso que surgiu os 10 mandamentos. Quando Deus falou, olha, não matarás. Por quê? Porque o pessoal estava se matando por qualquer coisa. Então, teve que haver uma lei dizendo, não matarás. Não adulterarás. Por quê? Não tinha controle. Então, por causa do adultério, da infidelidade, vinha um, matava, batia, brigava, armava confusão. Então veio a lei, não adulterarás. As leis foram criadas para tentar disciplinar a natureza humana. Essa natureza, ela não muda. A religião, ela não muda a nossa natureza. As doutrinas, elas não mudam a nossa natureza. Nós, com o nosso próprio esforço, não conseguimos mudar a nossa natureza. Nós conseguimos dominá-la, domá-la, mas não por muito tempo. Em algum momento de fraqueza, a nossa natureza volta a aparecer. Por isso que o Senhor Jesus, ele falou para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Porque a nossa natureza, no novo nascimento, ali no versículo 7 fala, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A nossa natureza, ela não existe para ser domada, ela é selvagem. Você pode sujeitar um animal selvagem, mas ele continua sendo selvagem. Você pode criar um leão em casa, desde pequenininho, mas em algum momento aquele leão pode te atacar. Por quê? É a natureza dele, ele é selvagem. É um instinto dele, ele é um animal selvagem. Por isso não se cria animais selvagens em casa. É perigoso. A nossa natureza, ela pode ser presa, ela pode ser acorrentada, mas ela nunca vai mudar, a não ser que haja uma conversão. E quando acontece a conversão, o Espírito Santo faz a nossa natureza morrer e ser sepultada. Porque nós não podemos nascer de novo se primeiro a gente não morre. Se primeiro não fazemos pelo Espírito Santo morrer a nossa vontade, a nossa natureza humana. Você vê um rapaz chega na igreja e ele é homossexual, e desde novinho ele sente a homossexualidade, é uma coisa que parece natural da sua natureza. E aí ele quer aceitar Jesus, ele quer ficar com Jesus, mas como que ele vai fazer? Se a natureza dele pede aquilo. É muito sofrido, é muito duro lutar contra a própria natureza. Lutar contra aquilo que você sente que é natural. Que de repente tu nasceu com aquilo. A única forma de mudar é por meio do Espírito Santo. Ele faz morrer a velha natureza e faz nascer um novo homem, a nova criatura. Está entendendo? Então, a religião, ela não pode, presta atenção, a religião, ela não pode rejeitar um homossexual, ela não pode atacar um homossexual, ou então querer dominar ele, ou dizer, não, você está em pecado, não sei. Nós vamos falar sobre isso. Porque a transformação, ela acontece por obra do Espírito, não é a religião.
é o Espírito Santo. A pessoa se entrega a Ele, ela mostra a sua intenção. Então o Espírito Santo é que vai se aproximando, e segundo a vontade dEle, é que Ele vai agir naquele coração, vai sepultar a velha natureza, e vai nascer uma nova criatura, do jeito que Deus quer, com o caráter de Deus, como Deus quer que seja. Não é pela força, não é pela agressão, não é pela discriminação, não é pela crítica, nada disso muda. Isso só desperta a raiva das pessoas. E Deus nos chamou para servir a todos. Não importa a religião, não importa a doutrina, não importa o gênero, Deus nos escolheu para servir a todos e curar o coração de todos. A obra de transformação é Ele que faz, não somos nós. É o próprio Espírito Santo. E qual é a nossa parte? Acolher, abraçar, amar, cuidar. Esse é o nosso trabalho. Compreender aqueles que ninguém compreende, aqueles que o mundo rejeita. Amar essas pessoas, a todos. Esse é o ensinamento do Senhor Jesus. Ele não ensinou ninguém a criticar, ou atacar, ou condenar. Ele ensinou a amar. E é Ele que transforma. Amém? Então vamos lá. Aí fala: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que está na sua natureza, quando esta o atrai e seduz. Então vamos ver o que é da natureza humana. Deixa marcadinho aí e abre lá em Gálatas 5,19. Deixa marcado, Tiago, aí, abre em Gálatas 5,19. Diz assim: ora, as obras da carne, essa é a natureza humana. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Facções são partidarismos, panelas, panelinhas. Facções é panelinha. Panelinha dentro da igreja, panelinha no meio dos obreiros, panelinha no meio dos jovens, panelinhas. Facções é obra da carne. Facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui você vê o que é a obra da carne. Isso aqui procede da nossa natureza animal. É algo que nasce com a gente, que se nós não tivermos consciência do certo e do errado, do que é bom, do que é mal, a tendência é praticarmos aquilo que é mal, porque é mais gostoso, porque satisfaz a carne, atende ao desejo da carne. É a nossa natureza. E justamente o pecado, ele brota da nossa natureza. Vamos lá. Então, a cobiça, que é da nossa própria natureza, depois de haver concebido, isso é no coração, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Muito bem, vamos entender então o que é o pecado. A palavra pecado
no original hebraico, na palavra original, ela foi traduzida como pecado, mas a palavra original nos manuscritos em hebraico significa errar o alvo. Significa errar o alvo. O original da palavra significa errar, ou seja, para configurar um pecado, é necessário que exista um alvo, um objetivo a ser alcançado. Deixa marcadinho aí e abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Olha só o que diz: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aquilo é o que? A salvação. O que é aquilo? A salvação da alma, a eternidade. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. A pior coisa que você pode dizer ou acreditar é que você já está salvo. É quando um time entra no campo achando que já ganhou. O que acontece com um time que entra no campo achando que já ganhou o jogo? Ele perde, porque ele vai fazer corpo mole, ele não vai atacar, ele não vai colocar força, não vai colocar raça, porque ele acha que já ganhou e que o outro é fraco demais. E ele acaba, na maioria das vezes, ele acaba surpreendido e perde o jogo. Então, ele diz: eu não julgo que eu já tenha alcançado, falando ele da salvação. Você se batizou, entregou a vida para Jesus, aí diz: pronto, eu já estou salvo. Aí você relaxa, não ora mais, não jejua, não busca o Espírito Santo, não lê mais a Bíblia, não desenvolve a salvação. Sabe o que vai acontecer? Perde. Porque o diabo, que antes era o senhor da sua alma, ele não desiste de você. Às vezes a gente canta música dizendo: ele não desiste de você, falando de Deus. Mas o diabo também não desiste de você. Enquanto houver vida em você, o diabo acredita que pode te arrastar com ele. E ele vai sempre colocar uma armadilha, uma tentação, um pensamento maligno. Vai tentar semear o ódio, a mágoa, a dúvida, o rancor no seu coração. Porque tudo que ele quer é a sua alma. Ele não quer o teu dinheiro, ele não quer o teu corpo, ele não quer nada do que você tem. A única coisa que ele quer é a tua alma. Para você ter uma ideia do valor da sua alma, o diabo levou o Senhor Jesus a um monte e mostrou para ele os reinos da terra e o melhor do que tinha nos reinos do mundo, e disse para ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Em outras palavras, o mundo inteiro eu coloco aos teus pés, o melhor da terra, se você me der a tua alma.
Isso é para você ter uma ideia de como a tua alma é importante, ao ponto do diabo ser capaz de te oferecer tudo por ela. Só o ser humano que não dá valor à alma que tem. O diabo, ele é capaz de pagar pela tua alma o que você não imagina. E Deus também, porque Ele pagou, mandando o Filho dele para morrer por nós. Se a nossa alma não fosse nada, se ela não valesse nada, você acha que Deus ia se incomodar de mandar o Filho dele morrer por nós? Olha quanto vale a nossa alma. E às vezes nós mesmos não damos valor, nos descuidamos, não buscamos, não nos fortalecemos, nos envolvemos com o mundo, nos descuidamos da salvação por achar que já ganhamos. Já ganhei, já me batizei, já estou com Jesus. Aí nessa caminhada adultera, conhece uma moça na igreja e leva para morar com você. Conhece um rapaz na igreja e leva ele para morar com você. Coloca para morar na tua casa e acha que está certo. O diabo colocou a armadilha e tu caiu direitinho, que nem um bobo, na armadilha que ele colocou. E naquilo ali, naquela prostituição ou naquele adultério, às vezes, irmão, a pessoa está na igreja e a mulher está em casa. E ele vem para a igreja e fala assim: não, porque o culto terminou mais tarde. Ele chega tarde em casa e a mulher pergunta: puxa, você chegou tarde. E ele fala: não, porque o culto terminou tarde, depois teve outra reunião, depois teve outra coisa para fazer. E de repente ele está na igreja e já está se armando com outra mulher. Aí quando a esposa dele percebe, ele já foi embora de casa, já está se juntando com outra mulher, largando a família. Tu acha que Deus ama isso? Você acha que Deus aceita isso? E muitos não conseguem perceber, porque acham que porque estão na igreja, já tem direito à salvação. E o próprio apóstolo Paulo fala: eu não julgo que eu já tenha alcançado. Eu não julgo que eu tenha alcançado. O próprio apóstolo Paulo falando. Olha só que interessante. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Esse é o primeiro passo. Parar de olhar para trás, parar de olhar para o mundo. Nós vivíamos no mundo e Deus nos tirou dele. Então para que nós temos que ficar como a mulher de Ló, olhando para Sodoma, desejando Sodoma, se Deus decidiu nos tirar de lá, para que nós sejamos dele? E a pessoa está na igreja, mas está olhando para o mundo, desejando o mundo, querendo ser igual ao mundo. Nós temos que parar de olhar para trás e olhar para frente, olhar para diante. Olha o que ele diz aqui. Ele fala: olha, eu não julgo que eu já ganhei a salvação, que eu já alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é a eternidade. Esse prêmio é a nossa, é o passe para você entrar no reino de Deus. Esse é o prêmio. Para você alcançar esse prêmio, para eu alcançar,
ele tem que se tornar um objetivo. Quando a salvação se torna o seu maior objetivo, então você foca nela. E quando você está focado numa coisa, pode vir um aqui tentar te distrair, você não se distrai. Pode vir outro aqui tentar distrair, você não se distrai, porque tu está focado naquilo ali. Mas quando você não está focado, você até quer, mas aquilo não é o teu principal objetivo. Muitos estão na igreja, o seu objetivo é encontrar uma mulher, uma parceira, encontrar um companheiro para levar para casa, para casar. Tem gente que está na igreja porque o seu objetivo é comprar um carro, o seu objetivo é ter uma conta bancária recheada de dinheiro, o objetivo é ter uma casa própria, o objetivo é ter bênçãos. Só que tudo isso se perde, tudo isso se esvanece. O objetivo principal, o alvo é a salvação. É a salvação. E é justamente por não ter esse alvo que muitas pessoas fazem as coisas como elas acham, como elas querem. Não sentem a necessidade da obediência, da fidelidade, da entrega, da espiritualidade, da santidade. Não ligam para isso. Acham que isso não é importante. Acham que viver em santidade não é importante. Acha que ter um namoro cristão, um namoro santo, não é conveniente. Porque não tem o mesmo alvo. Tudo depende do alvo. Pecar é errar o quê? É errar o alvo. Então, para configurar pecado, primeiro a pessoa precisa ter o quê? Ela precisa ter o quê? Ela precisa ter um alvo. Então vamos lá, falar um pouco desse alvo. Quando você vê, deixa eu entrar no mérito da homossexualidade, dos homossexuais. Muitos crentes chegam e apontam para o homossexual e falam assim: isso aí está pecando, vai para o inferno. Ah, aquele ali está em pecado, vai para o inferno. Ó, está vivendo no pecado. Vamos lá. Será que aquilo que é pecado para mim, ou é pecado para você, também é pecado para ele? Porque para haver pecado tem que haver o quê? Um alvo. Ele tem o mesmo alvo que eu? Porque se ele não tem o mesmo alvo que eu, então eu não posso cobrar dele outra atitude. Eu não posso discriminar, maltratar ou cobrar alguma outra atitude se ele não tem o mesmo alvo que eu, que é a salvação. Agora, a partir do momento em que a pessoa diz: eu quero a minha salvação, aí eu tenho que abrir o jogo com a pessoa e falar assim: então, é assim, 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 assim. Porque o livro que fala da salvação, ele também fala o que afasta a pessoa da salvação. O mesmo livro, que é a Bíblia. Eu não posso crer só em um pedaço da Bíblia e rasgar o resto, jogar o resto fora. Eu tenho que crer em toda ela. Não um pedacinho e outro pedaço não. Não, eu tenho que crer em toda ela. Quer dizer que se a pessoa, ela está lá no mundo e ela vive no adultério, se prostitui e vive na homossexualidade, mas ela não tem o mesmo alvo meu. Se eu achar que é pecado, então eu não vou fazer aquilo, mas eu não posso obrigar outra pessoa a ser como eu. Aquilo que é pecado para mim, eu não vou fazer. Aquilo que é pecado para você, você não vai fazer. Mas você não vai acusar outra pessoa. Você não vai olhar para o outro, você vai olhar para você.
A palavra de Deus nos ensina a nos policiarmos e não policiar a vida dos outros. É como eu estou falando, nem tudo que é pecado para mim é pecado para o outro, porque depende do alvo dele. Se ele não tem o mesmo alvo da salvação, então eu não posso exigir que ele faça o que eu faço. Quem vai estar errando sou eu. Eu vou errar porque eu estou começando a julgar as pessoas, a condenar as pessoas, dizer, está em pecado. Ué, se eu fizer, eu vou estar em pecado, porque eu vou estar transgredindo e indo contra o meu alvo. Não sei se você está entendendo agora o sentido do pecado. Eu estou ensinando você a olhar mais para você do que para os outros, a olhar mais para a sua vida que para a vida dos outros, policiar mais os seus erros, as suas palavras, as suas atitudes do que as atitudes dos outros, para que você possa prosseguir na direção do seu alvo. Consegue entender até onde a gente está chegando? Sim ou não? Então volta lá, em Tiago. O pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. Abre lá no livro de 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 3. No versículo 5. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 5. Sabeis também que Ele é o Senhor Jesus, se manifestou para tirar os pecados, e nele, no Senhor Jesus, não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de quem? Do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Praticar não é a pessoa cometer um deslize, cometer um erro e se consertar. Praticar é uma coisa que você faz insistentemente. Praticar o pecado é você fazer reiteradamente a prostituição, a mentira, o adultério, o falso testemunho,
a desonestidade, é satisfazer a natureza humana reiteradamente. Isso é viver no pecado. Quando você peca, e depois você faz de novo, e faz de novo, e isso se torna um hábito. E hábitos são difíceis de mudar. Costumes, vícios de caráter, desvios de caráter, são coisas muito difíceis de mudar. A pessoa se acostuma a mentir, ela se acostuma a xingar palavrão, ela se acostuma a apontar o dedo para os outros, ela se habitua ao pecado, então aquilo se torna natural, ao ponto de nem sequer a sua consciência lhe acusar mais. Quando a pessoa, ela pratica aquilo que Deus condena, e aquilo vira um hábito, vira um costume, nem a sua consciência te acusa mais. Aí vê a pessoa colocando o uniforme de obreira na igreja, mas vivendo no pecado. Isso é ruim para a igreja ou para ela? É para ela, é ruim para ela, porque ela mesma está se amaldiçoando. Ela está vivendo na impureza e praticando uma obra que por si deve ser santa. Então a própria pessoa está se amaldiçoando. Quando ela condena os outros, quando ela julga os outros, ela está se amaldiçoando. Você está entendendo? Vamos lá. Como que a gente resolve isso? Porque eu já ouvi pessoas falando assim, mas Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os pecadores. Jesus andava entre os pecadores. Andava ou não andava? Ele andava. Jesus andava entre os pecadores. Muito bem. Olha só que interessante. Abre em Lucas capítulo 5. Hoje a coisa está indo, hein? Lucas capítulo 5. Já vou terminar. Vocês estão aprendendo? Lucas capítulo 5. Versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ao quê? Então ele não veio chamar pecadores para os pecadores o seguirem. Ele veio chamar pecadores para quê? Para se arrependerem. Ele nos chama no nosso pecado, vivemos no nosso pecado, estamos errados na prática do pecado. Ele não vai nos rejeitar, mas Ele não nos chama para que nós continuemos no pecado. Ele chama os pecadores ao arrependimento. O que é um arrependimento, pessoal? Vamos entender o que é um arrependimento. A Bíblia conta a história de dois reis. O primeiro rei foi o rei Saul. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. Ele ungiu Saul. Saul, ele era um homem bonito, forte, diferente dos outros, se destacava no meio. E Deus mandou Samuel ungí-lo rei. Uma vez Deus mandou Saul a uma batalha, lhe deu um teste, falou assim: vai lá, peleja contra os amalequitas, destrói os amalequitas, mata tudo, não poupe nada, nem a vida do rei, nem a vida das crianças, nem nada, nem animal, nem nada. Saul, ele foi à guerra contra os amalequitas, pelejou contra eles, ganhou a guerra.
mas ele poupou a vida do rei, e os melhores animais ele levou, não matou, não fez direitinho o que Deus mandou. Depois veio o profeta Samuel, e ele saudou o profeta Samuel, e disse para ele: eu cumpri a palavra do Senhor. E Samuel disse para ele assim: então, que barulho de ovelhas e mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E Saul disse: não, o povo decidiu poupar o melhor e trouxe para a gente sacrificar para Deus. Aí Samuel disse: Deus se agrada mais de sacrifício do que se obedeça a sua palavra? Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. Deus queria que você obedecesse. Ele mandou você fazer, faça. Ele fez. Ele disse: não, mas eu fiz o que o Senhor mandou. Ele ficou dando desculpa. Ele ficou se justificando do seu erro, porque ele não reconhecia que errou, que ele fez do jeito dele e não do jeito que Deus queria. Ele não reconhecia. Aí quando o profeta falou assim: porque você rejeitou a palavra de Deus, ele também te rejeitou para que você não seja rei. Aí ele falou: não, vamos lá, intercede por mim. Aí o profeta falou: não quero mais conversa contigo. O profeta saiu, ele pegou do manto do profeta, o manto rasgou. O profeta olhou e falou assim: hoje Deus rasgou o teu reino de você. Espera aí, ele foi rejeitado porque ele desobedeceu. E em lugar de se arrepender, ele ficou se justificando: não, mas foi por isso, foi por aquilo. E não tem coisa pior que a pessoa ficar se justificando por uma coisa que ela sabe que está errada. Ela só tem que assumir. Por outro lado, Deus ungiu outro rei, Davi. O rei Davi, pô, estou falando pra caramba, hein? Em 2 Samuel também, ele foi, ungiu o rei Davi, menino. Esse já não se destacava em lugar nenhum, estava de trás das malhadas. Deus falou: poxa, eu ungi um halterofilista e o cara me deu problema. Quer saber, eu vou ungir uma criança. Aí Deus foi, mandou ungir Davi. Davi se tornou um guerreiro, ganhou muitas batalhas, se tornou rei, se casou. E um belo dia, depois que ele já tinha conquistado tudo, ele foi no terraço de casa e viu uma mulher tomando banho pelada. A casa dele era alta, a casa de todo mundo era baixa. Aí ele viu a mulher tomando banho no quintal. Desejou a mulher, mandou um soldado buscar, trouxe a mulher e adulterou com ela, porque a mulher era casada. E o marido dessa mulher era um soldado dele que estava na batalha defendendo o país dele. Um soldado patriota. E ele foi e se deitou com a mulher. Esse foi o primeiro pecado, o adultério. O segundo pecado, mandou matar o marido da mulher, porque descobriu que a mulher estava grávida e não queria escândalo. Então arrumou um jeito de que o marido dessa mulher fosse morto na guerra. Quando soube que o marido morreu, esperou passar o luto e tomou a mulher como esposa e casou com ela. Ninguém descobriu o pecado de Davi. Aí vem o profeta Natan conversar com ele. Aí o profeta Natan disse assim: ô Davi, Deus mandou eu falar com você. Vem cá, me ajuda a julgar uma causa. Tem um homem aí muito rico, dono de muitas ovelhas, de muitos animais. E esse homem, ele tem um servo muito pobre, que não tem nada. A única coisa que ele tem é senão uma cordeirinha que comprara e criara, que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços
e a tinha como filha. O resumo da história: veio um viajante na casa do homem rico, e o homem rico não quis sacrificar um dos seus animais para fazer um banquete. Pegou a ovelhinha desse homem pobre, que ele amava como se fosse um filho, e matou a ovelhinha para dar comida para o viajante. Davi ficou furioso, e ele disse: quem é esse homem? Porque ele vai ter que morrer, e ele vai ter que pagar não sei quanto por essa ovelha. Natão olhou e falou assim: esse homem é você. Eu te encontrei, você não era ninguém. Eu te dei tudo que os seus olhos desejassem, e se fosse pouco eu te dava muito mais. Porque você quis a única mulher de Urias, e em cima você matou o homem para se casar com ela. E Deus falou: aquilo que você fez escondido, Deus vai fazer com você em público aos olhos de todos. Sabe o que Davi fez? Davi não ficou dando justificativa. Ah, mas é que eu me apaixonei. Nada. Davi caiu no chão, botou a mão na cabeça, se humilhou, chorou, se arrependeu, ficou com raiva dele mesmo. O profeta falou assim: ó, Deus perdoou você, rapaz, mas o filho que ela está esperando vai morrer. Davi até se conformou, ele falou: eu mereço porque eu pequei. Aí você vê a diferença entre Saul e Davi. Se você olhar o pecado de Saul, ele não foi tão grave moralmente como o pecado de Davi. Os dois pecaram, mas do ponto de vista da moral, o pecado de Davi foi mais grave. Não diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus, pecado é pecado. Mas aos olhos da moral, o de Davi foi pior. Mas Saul não foi perdoado, e Davi foi. Por quê? Porque Saul ficou se justificando, Davi se arrependeu. Se arrepender é você sentir tristeza pelo que você fez, é você sentir nojo do que você fez, é você perceber que no momento em que você, conhecendo a verdade, pecou, é como se você tivesse cuspido na cara de Jesus. Às vezes a pessoa não tem noção da gravidade do pecado que lhe afasta de Deus, mas é como se tivesse cuspido na cara de Jesus. Davi sentiu isso, como se ele tivesse cuspido na cara de Deus. Ele ficou cego. Primeiro, cego por uma paixão. Segundo, cego pelo poder. Ele não queria que ninguém soubesse, que não houvesse um escândalo com o nome dele, e tentou encobrir. Se arrepender é você tomar nojo do teu pecado e imediatamente se afastar dele e nunca mais voltar para ele. Quando você se arrepende, então você é digno do perdão. O perdão se alcança com arrependimento e não com remorso, nem querendo justificar para Deus: ah, mas foi por isso, foi por aquilo. Negativo. É o arrependimento que nos conduz ao perdão. É assim que a gente se livra do pecado. Diga glória a Deus. Fique de pé no seu lugar.